que há manifestações inteligentes, né? O que nós vamos estudar hoje? São dois pontos muito importantes, né? Desde os tempos o mais antigo, né, vamos dizer assim, o ser humano se pergunta: somos apenas matéria? O que seria matéria? Seria nosso corpo, só o nosso corpo? Ou existe algo em nós que sobrevive à morte? O espiritualismo, ele surge com essa resposta e essa reflexão, afirmando que no homem, tá, existe um princípio espiritual além do corpo físico. Dentro dessa visão mais ampla, encontra-se o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec na obra do Livro dos Espíritos, que nós vamos falar hoje sobre isso. E essa doutrina ela estuda a existência dos espíritos e sua sobrevivência após a morte, as suas relações com o mundo material, trazendo também importantes ensinamentos morais para a vida humana. Então, o assunto de hoje, eles vai nos trazer como surgiu o Espiritismo e o que é espiritualismo. Qual é uma diferença de um, uma diferença, a diferença do outro, certo? Então, são os dois pontos importantes que vem na tradução do Livro dos Espíritos. Ele traz a diferença entre o espiritualismo e o espiritismo. O surgimento das manifestações inteligentes. Nós vamos verificar como aconteceu essas manifestações nos espíritos. Por que se fala inteligente, né? Esses temas são fundamentais porque mostra como nasceu a doutrina e como começa as primeiras observações que levam à comunicação com o espírito. Eu sei que muitos que estão aqui presentes, outros que vão, através do nosso canal, assistir a nossa aula de hoje, e tem informação sobre espírita, o espiritismo, e já receberam um monte de informações diferentes. Aqui, na aula de hoje, nós vamos ter essa oportunidade de conhecer realmente como surgiu o Espiritismo e o que é o Espiritismo. O que é que ele vai nos trazer? Qual é a diferença entre o Espiritismo e outras religiões? E tudo aquilo que foi dito, se é verdade ou não. Tá certo? Deixa eu só colocar aqui o slide. Então, o nosso objetivo aqui vai ser o quê? Entender essa diferença, né, entre o espiritualismo e o espiritismo. Vamos compreender a importância da manifestação inteligente, refletir sobre esse início da comunicação e espiritual. Só que quando você cria algo novo, você precisa dar um nome a ele, né? Porque se você, muitas vezes, você usando as palavras já existentes, como já existia espiritualismo e espiritismo, poderia confundir a melhor, assim, a compreensão. Então, para evitar, né, confusão, trazer mais clareza e definir esses conceitos, o Kardec, através da codificação, ele deu o nome de
espiritismo, né? E quem segue o espiritismo é espírita. Então, o significado aí do espiritualismo. Esse espiritualismo é uma crença em algo da matéria. A pessoa espiritualiza. Ela, ela acredita na matéria, ela acredita na existência da alma e ela é oposição ao materialismo. E o que é materialismo? Materialismo é a visão oposta ao espiritualismo. Para o materialismo, tudo existe, é matéria. Então, a pessoa que é materialista, ele não acredita que existe a alma. Ele não acredita que existe a comunicação com o espírito. O materialista, ele diz assim: nós nascemos, nós temos esse corpo, nós funcionamos, vamos dizer assim, através do nosso cérebro. Ele que faz toda a conclusão. Não tem nada que venha nos influenciar, como, por exemplo, a intuição. Não existe a alma que vem dentro de nós. Ele acredita só no material, que o corpo morreu, né? Acabou. Não existe uma vida após a morte. Já que nem todo espiritualista é espírita. Como assim? Como é que a gente vai explicar isso? O espiritualista é pessoas que ele entende que tem algo além do nosso corpo, que é diferente do materialista. Ele acredita na alma, mas ele não acredita na comunicação com o plano espiritual, que é diferente do espírita. O espírita, ele acredita na alma, e essa alma faz a comunicação com o plano espiritual. Vamos dar um exemplo aí de algumas religiões, né? Que é espiritualista. Por exemplo, nós temos aí o hinduísmo, o budismo, o cristianismo, tá certo? Então, criou o cristianismo, o Divino Espírito Santo, mas eles não acreditam com essa comunicação com o plano espiritual. Tudo bem até aqui? Se tiver alguma dúvida, alguém pode apertar a mãozinha e a gente vai tirar, né? Deixa eu só passar o slide aqui. Como surgiu o termo do espiritismo? Aqui está um ponto essencial. Todo espírita é espiritualista. Vamos ver para a gente entender. Por quê? Porque o espiritualista, só para a gente relembrar, para deixar bem fixado, ele acredita na alma, mas não acredita na comunicação com os espíritos, né? Agora, o espírita, ele é espiritualista, porque acredita na existência da alma, porém, nem todo espiritualista, ele é espírita, como eu falei anteriormente, né? Muitas religiões, como nós falamos, fazem esse papel, né? Que acredita na alma, mas não acredita nessa comunicação.
Já aqui no termo espiritismo, que foi criado por Kardec, ele criou para definir a, uma doutrina específica, né? Que seria essa doutrina? Para evitar, então, aquela confusão de nós usarmos já a palavra existente entre o espiritualismo e a nova doutrina que estava surgindo, Kardec criou um termo espiritismo. Assim, ele poderia designar especificamente a doutrina que estuda os espíritos e suas relações com o mundo material. A definição do espiritismo. O espiritismo é uma doutrina que busca compreender, né, quem são os espíritos, de onde eles vêm, para onde eles vão e como se relaciona com o mundo físico. Não apenas como uma crença, mas como estudo baseado na observação dos fenômenos. Então, o Espiritismo ele foi criado através das manifestações, né? Das observações dos fenômenos. Não foi uma crença criada assim mentalmente, não foi uma crença criada por uma única pessoa. Foi criada por diversos espíritos, né? Isso nós vamos ver no próximo slide, né? O adepto da doutrina espírita, ele é chamado de espírita. Então, se alguém falar assim, você é espírita ou é espiritualista? Nós vamos dizer, como nós somos adeptos, eu sou espírita, certo? Essa aqui é a imagem do Kardec, é o codificador na doutrina, certo? Dentro dele o livro dos Espíritos, e contém 32 obras que correspondem à filosofia espírita. Alguém, alguma pergunta? Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. O livro dos Espíritos, esse que tem até a imagem, é a obra fundamental do Espiritismo, né? Esse livro é considerado essa obra fundamental. Nela estão reunidas perguntas feitas, né, pelo homem, no caso, feita por Kardec, e elas foram respondidas pelos espíritos superiores, formando uma base filosófica, científica e também moral, né? E que nos trouxe aqui. Essa filosofia espiritualista, ela nos trouxe filosofia, ciência de observação, a doutrina moral do homem, né? O Espiritismo é uma filosofia, não é uma religião, isso também é um debate, que também fala que é, um fala religião, outro fala que é uma filosofia, até mesmo dentro, né, do Espiritismo, sempre tem esse debate, é baseada na observação dos fenômenos e com profunda consequência morais para a vida humana. E como foi que começou a surgir, então, espiritualidade, ou vamos dizer assim, a filosofia espírita, né? Como foi que criou? Como que se surgiu? Primeiro, no início, os fenômenos espirituais apareceram como movimento de objetos, como mesa girante, dava pancada, ou se movia aparentemente sem nenhuma causa física. Para explicar melhor,
Então, o que que acontecia? Nas reuniões mediúnicas, os médios ficavam em volta da mesa e colocavam a mão sobre a mesa e eles se concentravam e ali, aquela mesa começava a se movimentar, né, a levitar e, a partir dali, começou a acontecer os fenômenos. Mas sempre se questionou no início, se não poderia ter alguma ação física, né? Uma ação que envolvesse a ciência, e fazia com que aquele objeto, aquela mesa, se movimentasse. Né? É bem diferente, né, do que a gente escuta, o que é né, através da rede social, alguém nos passa, o que é realmente o espiritismo, o que que aconteceu. Então, essas mesas, ela dava pancada, e a partir daí eles começaram a essa comunicação, essa interpretação, né? E começaram a perceber esses fenômenos físicos, uma força que estaria desconhecida ainda entre nós, porque se não tinha nenhum envolvimento, nenhuma força que fosse dos participantes, como é que aquilo estava acontecendo, né? Então, no começo se pensava que isso era um fenômeno que era apenas efeito físico, ou forças naturais desconhecidas. Ainda se pensava que o homem ali estaria interferindo, mas não se pensava que na participação de espírito ali. Quem estava agindo era os espíritos. E aqui tem uma foto, né, da mesa, a partir do momento, não sei se vocês estão vendo tranquilo aí, que eles faziam a reunião, a mesa ela levitava, você vê que não tem ninguém colocando nenhuma mão sobre a mesa, e a partir daí começou a fazer essa comunicação. Então, o pessoal perguntava, deixa eu só permitir aí a pessoa entrar aqui, só um minutinho, por favor. Permitir, Amanda. Seja bem-vinda, Amanda. Então, nessa reunião, os médios perguntavam, faziam uma pergunta na mesa, e para que ela respondesse sim ou não. Então, por exemplo, para dizer sim, vamos formular assim um pensamento. Para dizer sim, uma pancada. Para dizer não, duas pancadas. Então, ele fazia uma pergunta e a mesa respondia se sim ou não. Opa, peraí, então, se a mesa estava respondendo, então existia uma inteligência aí, né? Não era nenhuma interferência humana ali. E foi através desses movimentos ainda que começou as primeiras comunicações, né? Que foi o sim e o não. Aí se avançou, né? Como, como eles fizeram? Então, eles numeraram, vamos dizer assim, vamos numerar o alfabeto. A corresponde a um, B corresponde a dois, três, né? O C, e assim sucessivamente. Então, quando eles queriam que o espírito respondesse, ele, para fazer a frase, ele ia batendo conforme a letra que ele precisava escrever. Isso era demorado, né? Frase por frase. Então, vou escrever uma letra. Tem letra A, ele batia uma vez. Tem a letra B, ele batia duas vezes. Tinha ali letra C nessa palavra, três vezes. Então, ele ia escrevendo fase por fase. Foi um método assim bastante demorado,
Mas aí começou a ter essa comunicação entre ali os presentes e o espírito, né? E foi através de essa comunicação que o próprio espírito presente, né, perguntou: quem que faz essa comunicação? Ele fala: é um espírito. E ele sugeriu outra maneira de realizar essa comunicação. De quê? Vamos dizer assim, uma escrita melhor, né? O que que ele sugeriu, então? Ele sugeriu que se pegasse, vamos dizer assim, é, um lápis, colocasse numa cesta, e ali os médiums colocavam as mãos sobre essa cesta, e a partir do momento que o espírito se manifestava, ela começava a escrever. Então, ela trouxe informações, né, que veio trazer para nós do outro lado, né, do mundo, vamos dizer assim, do mundo espiritual, e essas informações ele escreveu sim, aí texto, né, teve condições de fazer novas perguntas sobre a vida espiritual, e aí começou essa comunicação mais aproximada entre o espírito e os médiuns. E a partir daí começou a se fazer a codificação do livro dos espíritos. Então aí nós temos aí uma foto, né, dessa cesta com esse lápis aí colocado, e a partir desse momento começou a fazer essas comunicações. Que aí deu a origem, né, da comunicação com o médium, usando, né, o próprio lápis ou caneta, usando uma prancheta, e o espírito, através da mediunidade do médium, passar as informações e o médium transcrever, né, as, todas as informações, inclusive as perguntas que eram feitas e os espíritos respondiam as perguntas correspondentes. Tá certo? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então, dentro desses fenômenos aqui, ó, nós tivemos nós tivemos assim, aí ele nos trouxe a existência do mundo espiritual, né? Podemos concluir que o fenômeno, inicialmente, era simples como o movimento de um objeto, acabaram se revelando algo muito maior, como a existência de uma inteligência invisível. A partir dessa observação nasceu o Espiritismo, trazendo uma nova compreensão sobre a vida, a alma e o mundo espiritual. O que nós podemos dizer, então, nessa conclusão? Que esses fenômenos revelaram a existência de um mundo espiritual, uma comunicação, né, entre o mundo, entre os dois mundos, né, o nosso mundo com o mundo espiritual, nos trouxe a base da doutrina espírita. O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência experimental ou uma doutrina filosófica. Como ciência prática, tem a sua essência nas relações que podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. Tá? Podemos, então, dizer, né, pode-se dizer, pode-se definir
vamos dizer assim, que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, a origem e destino dos espíritos, bem como de suas obras e suas relações com o mundo que vivemos. Tá? A partir desse momento, foi criando seu livro dos Espíritos, que foi a sua primeira edição, foi em 1857, com 501 perguntas que foram perguntadas e os espíritos responderam, né? E na segunda edição, foi em 1860, com 1.019 perguntas. Então, tudo que nós precisamos saber sobre o mundo espiritual e até mesmo sobre o espiritismo contém essas informações nesse livro. Por exemplo, a primeira pergunta do livro, eles perguntaram, né? O que é Deus? Os espíritos responderam, né? Que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E a última pergunta, por curiosidade, né? Porque são 1.019 perguntas. Lá tira todas as nossas dúvidas, que assim tiver, né? Alguém tiver, ali ele vai explicar cada situação, como é que eu reencarno, como é que acontece a reencarnação, como é que é no mundo espiritual, dentro desse livro. Também fala se existe, né, o, o céu, o inferno, o umbral, se isso é verdadeiro, como é colocado em outras religiões. Então, tem todas essas informações dentro desse livro, nas perguntas e respostas. Na resposta 1019, eles perguntaram assim: o reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? Então, quer dizer, o reinado do bem poderá se vir aqui na Terra? Né? Responderam os espíritos: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarão aqui, porque estão já não que assim reunidos, né, serão maiores aqui presente aqui na Terra. Que aí já houve a transformação moral do homem, certo? Pela prática das leis de Deus, né? Que trairá mais espíritos bons para a Terra. Este, porém, só deixarão quando o homem tiver banido do orgulho e do egoísmo. Enquanto nós vivemos ainda no orgulho e no egoísmo, quem está predominando aqui na Terra, na verdade, né? São os espíritos inferiores. Por isso nós temos ainda essa sensação de que ainda não aconteceu a mudança na humanidade, mas vem acontecendo. Dá a impressão que a gente vê só mais maldade, né? Mas existe ainda a bondade, só que em quantidade, né, ainda pequena. Mas a partir desse momento que isso acontecer, vai haver a felicidade na Terra. E também existe a felicidade na Terra. Como?
A partir do momento que eu estou evoluindo, eu também estou me tornando uma pessoa mais feliz. Né? Eu estou fazendo o próximo mais feliz. Então, por isso que necessita dessa mudança, ter mais espírito evoluído. Mas vai existir espíritos inferiores? Sim, porque eles precisam estar também junto com os espíritos evoluídos para ter conhecimento e oportunidade para a sua evolução. E assim, gradativamente, aconteça. Hoje, qual é o grau desses acontecimentos? Talvez seja micromudanças, ou já está chegando ao ponto que precisa alterar? Sim. Quando houver essa necessidade, vai ter alguma interferência, de uma maneira ou de outra, aqui no planeta, entre nós, ou usando a própria natureza para que haja essa mudança. E isso vai fazer-nos refletir e mudarmos esses comportamentos e nós evoluindo, né? Kardec, ele que é o codificador, nós vamos ter uma aula mais para frente sobre isso. Ele pegou todas essas 1019 perguntas e respostas, ele verificou, contabilizou, averiguou todas essas informações e também quem que trouxe essas informações para nós? Só um minutinho que aqui houve caiu um pouquinho. Só um minutinho. Vocês estão me vendo? Ah, tá. Bem. Quem escreveu, então, quem passou essas informações para Kardec? Quantos espíritos passaram essa informação? Foi apenas um espírito? Não, foi vários espíritos que participaram desse trabalho, né? Então, dentro deles, tem alguns espíritos que são conhecidos, nós, que já estiveram encarnados aqui na Terra e lá no plano espiritual participou desse trabalho. O espírito principal, vamos dizer assim, que foi o orientador do trabalho, é o espírito da verdade, né? Que dentro do contexto espírita, fala que o espírito da verdade seria Jesus, né? Que coordenou esse trabalho, e alguns que participaram, por exemplo, São João Evangelista, né? Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, e teve também tantos outros que participaram, né? Então, teve um grupo de espíritas selecionado ali, evoluído, que participaram e trouxeram essas informações. Então, a doutrina espírita não é do homem. Vamos dizer assim, foi um homem que escreveu. Não. A doutrina espírita, ela é dos espíritos que trouxeram essas informações, que passou todas essas informações para nós. Passou como é que era a parte lá no plano espiritual e trazendo as informações necessárias para o nosso desenvolvimento, seja moral, seja espiritual, seja na ciência, o homem ir evoluindo, fazendo essa transformação.
Veja que é bem diferente, né, daquilo que às vezes a gente escuta de fora de outras religiões, de que o espiritismo é aquilo, é trabalho com animal, é uma seita. Não, o espiritismo ele trabalha a moral do homem, o desenvolvimento espiritual. Ele esclarece que o homem não é simplesmente a matéria, que existe quando ele está encarnado, a alma, quando ele está desencarnado, ele é espírito, quando ele está lá no plano espiritual, é erraticidade, ele está na erraticidade, e lá quando ele precisa reencarnar de novo, ele vai ser preparado, ele vai ter consciência de tudo aquilo que ele precisa fazer na nova encarnação. Como já comentamos na aula passada, ele vai reencarnar aqui na Terra? Sim, se ele está realmente ainda ligado a esse planeta, a essa energia, ele vai reencarnar. E assim ele vem reencarnar com suas provas e suas expiações. Né? Prova. O que seria prova? Prova é aquilo que o espírito escolhe para fazer, para adquirir novos conhecimentos, ajudar na sua evolução. Expiações. Vamos dizer assim, é uma oportunidade para que ele possa redimir, vamos dizer assim, de um erro, né, do passado, seja qual for esse tipo de erro. Então, ele tem essa expiação. É como se ele fosse fazer de novo aquela matéria, vamos dizer assim. Né? Vamos dizer, se ele estuda numa escola e repetiu aquela matéria, ele levou, né, vamos, como se diz na faculdade, uma pendência dessa matéria para o ano seguinte. Ele vem restaurar essa matéria, vem aprender de novo. E isso é reencarnação. Por isso que a diferença do espírito e o espiritualista é justamente essa de ele vir reencarnar de novo e fazer essa evolução espiritual. Tá certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Uma informação? Tudo bem até aqui? Estão compreendendo? Tranquilo? Então, o Kardec, ele fez outros livros também. A sua obra são 32 livros. Inclusive, tem as revistas espírita, os livros principais aqui, que a gente precisa conhecer, né? Principalmente os espíritas, precisa estudar ele, são o livro dos espíritos, o céu e o inferno, precisamos também aí, a Gênesis, o Evangelho segundo o Espiritismo. O que seria o Evangelho? Justamente o Evangelho, o Espiritismo vai explicar tudo aquilo que Jesus nos ensinou, principalmente quando ele falava através da parábola, o significado, o sermão da montanha, qual era o ensinamento ali do sermão da montanha. E essas informações a gente vai, vamos dizer assim, adquirindo e comparando com aquilo que foi passado para nós e ver realmente o que é verdadeiro, o que não é, e qual é o significado.
E isso vai fazendo a nossa transformação interna, a tanto que nós precisamos, né? No céu e no inferno, ele vai falar sobre a justiça divina, o destino das almas, né? Para onde os espíritos vão? Vão para um umbral? Existe sofrimento? Deus realmente castiga os seus filhos? Deus tem. Qual é o perdão de Deus? Na minha concepção, o perdão de Deus na verdade, é a reencarnação. Nós vamos ter a oportunidade de corrigir aquilo que fizemos errado, que fizemos de mal. Ah, então não existe o céu, não existe o inferno? Então, dentro da doutrina, a gente vai conhecer tudo isso. E isso vai nos transformar, vai tirar aqueles dogmas que nos colocam medo, né? O medo de fazer isso, o medo disso aqui ou aquilo. Ah, o pecado, existe o pecado? O que é o pecado? Ah, e se eu fizer isso, Deus vai me castigar. Tudo isso interfere na nossa consciência, interfere até com o nosso desenvolvimento humano. Quantas religiões nos deixam presos, né, nos seus dogmas, e nós deixamos de evoluir, não só moralmente e espiritualmente, mas também dentro da ciência. E a filosofia espírita, ela vem nos trazer essas informações. Vamos conhecendo um pouco. Nosso módulo aqui são 4 módulos, né? Esse é o primeiro, vamos falar em diversos assuntos. E aí a gente vai conhecendo um pouco, na simplicidade, na maneira simples, sem usar palavras muito difíceis de compreender, para que todos possam compreender melhor. Só que precisamos também pesquisar, estudar. Porque as leis de Deus, ela está aonde? Na nossa consciência. Eu preciso resgatar essas leis. E é através dela que eu vou conhecer tudo aquilo que eu preciso. E o homem sempre teve o suporte necessário para esse conhecimento, até esse conhecimento. E maneira que ele só não é feliz porque se afasta dela. A partir do momento que ele começa a conhecer, começa a colocar em prática, ele começa a se tornar feliz e evoluindo, como é o nosso objetivo. E qual seria o nosso objetivo? É através da reencarnação que vamos evoluindo, vamos nascer em outros planetas mais evoluídos que a Terra, vamos ter outros tipos de conhecimento, vamos a outro tipo de matéria, não essa matéria que estamos utilizando, porque essa matéria que nós estamos utilizando hoje aqui na Terra, esse corpo, essa maneira, essa composição aqui, é o que nós necessitamos para realizar os nossos trabalhos aqui. E assim nós vamos evoluindo até chegar a um ponto que não precisamos mais reencarnar. Mas vamos dizer assim, qual é a quantidade de reencarnação que nós necessitamos para chegar num espírito evoluído, no espírito de luz?
vamos dizer assim. Uma das respostas fala assim, milhares de centenas de anos. Olha que são diversas reencarnações que nós vamos necessitar. Mas vai depender de cada um de nós. Como é que eu estou me dedicando nessa reencarnação? Estou realizando aquilo que eu me propus a realizar? É simples a gente identificar isso. Como? Como é que eu estou agindo com o próximo? Ainda estou preso com o egoísmo? Ainda estou preso a essa matéria, né? Não só a matéria física, mas a matéria num todo, né? Não estou me desenvolvendo moralmente e espiritualmente, porque justamente eu tenho ainda dificuldade com relacionamento com o próximo. Não, mas eu tenho uma família ótima, uma família excelente. Tudo bem. Com aquele que estão próximo de nós, é fácil até exercitar, né? E aquele que está longe de nós? Quando nós estamos julgando ele, fazendo o julgamento, quando nós estamos condenando, até mesmo sem ter a certeza do que aconteceu. Então, é por aí que a gente tem que identificar esses pontos, a minha evolução. Porque nós não estamos aqui na Terra só para servir aos nossos, né? Nossos familiares, aqueles próximos de nós, mas sim a todos. Os bons espíritos sempre trazem informações para um todo, não só para uma pessoa. Então, quando ele tem um contato com o médium, que ele vem trazer uma informação, essa informação é para todo mundo, que vai beneficiar uma comunidade, um planeta todo. Ah, mas eu tenho uma comunicação com meu parente que foi para o outro lado. Sim, tem essa comunicação individual, que é a saudade, vamos dizer assim, ou uma palavra de conforto, né, com quem já foi. E ele vem trazer o conhecimento, né? Sempre vem trazer uma palavra de consolo para aquela pessoa que ficou aqui sentindo aquela falta, né? Principalmente de uma mãe com o filho, dessa proximidade, para que ela possa compreender melhor, ficar bem, que as suas energias, tá, se tornem plenas, porque os nossos pensamentos chegam até o plano espiritual. Então, o que nós estamos pensando, se eu estou pensando em alguém que esteja lá no plano espiritual, meus pensamentos vão chegar. Como é que está chegando esses pensamentos? Está ajudando? Está atrapalhando? Olha a nossa responsabilidade. Os nossos pensamentos com o próximo. Qual é o pensamento aqui desse que estão encarnado? Às vezes, nós nos preocupamos só com aqueles que estão no plano espiritual. Mas, na verdade, nós precisamos preocupar mais ainda aqui, onde nós estamos, com o que estão encarnados aqui do lado. Qual é o meu pensamento que eu estou enviando para o meu amigo, meu parceiro de trabalho, para aquela pessoa que está passando por uma dificuldade, seja onde for? Qual é a energia que eu estou enviando?
Eu estou condenando aquela pessoa que está passando por uma dificuldade, e ali eu já condeno ele, não, ele fracassou, é isso mesmo, porque ele é isso ou aquilo. Não, todos, todo espírito perante a Deus tem oportunidade. Todos um dia vão crescer espiritualmente. Por isso existe a reencarnação. Então, eu, encarnado, eu não posso julgar quem é bom, quem é ruim. Às vezes, aquele espírito está passando por uma dificuldade naquele momento. Ele não é aquilo, ele está vivenciando aquilo. Ele vai passar quando melhor compreender. Se nós condenarmos, se nós não dermos uma oportunidade a essa pessoa, como ela vai mudar? Como é que a Terra vai ter mais espírito bom se nem mesmo nós não damos essa oportunidade ao nosso próximo? Olha a nossa responsabilidade. Tudo isso são conhecimentos que os espíritos nos trouxe. Nos mostrou, olha, o que vocês têm aí na Terra não é só a parte material. Vocês estão aí para somar um com o outro, mudar o que for preciso, as atitudes, os comportamentos, as ações, né? Como é que eu estou vivendo no meu dia a dia? Como é que foi o meu dia? A vida anda tão corrida, nós esquecemos desse detalhe. Eu não estou guardando um tempo para mim, para dizer assim, como é que foi o meu dia? Como foi que eu agi? Eu agi dentro dos meus direitos? Eu invadi o direito do próximo? Eu tenho que ter essa consciência que o direito do próximo é logo depois do meu. Terminou meu direito, é do outro. Eu tenho que ter isso na consciência e colocar em prática isso no nosso dia a dia, no nosso comportamento, auxiliando aquele espírito que veio dentro da nossa família, porque se ele está ali, é porque tem certeza que nós estamos preparados para dar um suporte para ele, para a sua evolução, para ele cumprir as suas provas e suas expiações. Olha a nossa responsabilidade um com o outro. E trabalhamos hoje em dia, né, muitas pessoas, no individualismo. Somos individual. Até mesmo isso dentro da própria família. Hoje temos as dificuldades de unir a família, de debater um assunto, de um respeitar a opinião do outro, né? Mas estamos evoluindo. Tenha certeza que aos poucos estamos evoluindo. E chegar lá no último degrau. É uma escada longa, mas precisamos fazer esforço para chegar lá. E qual é o tempo? Esse tempo de encarnação que eu falei vai depender de cada um de nós, de cada esforço de cada um. Quanto mais eu me dedicar
mais esforço fizer para eu me modificar e evoluir, é claro que esse meu tempo vai ser menor, certo? Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Pode falar mais sim, por favor? Pode. Uma curiosidade para vocês: tudo isto que o Francisco falou maravilhosamente bem. No livro dos Espíritos vem esta figura. Vocês vejam que é um ramo, uma videira. Por que uma videira? Por que não vem uma macieira, um abacateiro? Porque o cacho de uva representa, somos nós, juntos, perto um do outro, para que um possa ajudar o outro, socorrer o outro. Por isso, este ramo, esta videira, vem no livro dos Espíritos, justamente nos prolegômenos, que o Francisco vai falar para vocês, e tudo isto que o Francisco falou sobre os espíritos que colaboraram na codificação, quando vocês chegarem no mediúnico, vocês vão ver que as lições que eles passavam, além de esclarecimentos, eles passavam coragem, esperança, fé, eles passavam ensinamentos para que as pessoas evoluíssem, além do conhecimento doutrinário, encorajamento, fé, para que as pessoas tivessem um saber da doutrina, para que elas conseguissem evoluir e perder todas aquelas más tendências e corrigir aqueles equívocos, né, que elas praticavam. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês saberem o porquê do ramo da videira no livro dos Espíritos. Tá bom? Obrigada. E como eu passei para vocês, né? É bom a gente ter a lista do material para ir lendo, né? Toda vez que tiver a aula, já entender o assunto, né? Para saber o que nós estamos falando e para compreender até melhor, né, o assunto. O, o espírita, para ser espírita, na verdade, é conhecer a doutrina espírita, é estudar, precisa estudar, porque não adianta nós ficarmos ouvindo só através do celular um monte de informações, e muitas delas não está dentro da doutrina espírita, né? Dentro lá dos 32 livros de Kardec, e dizer que eu sou espírita. Porque a partir do momento que você está estudando, você conhece as leis naturais que tem nos livros dos espíritos. Se nós colocarmos em vida as leis naturais, somos um espírita completo, vamos dizer assim, já estamos indo no caminho certo. Vamos ter conhecimento. Entendeu? Vamos tomar as decisões corretas. Vamos ser intuídos muito mais ainda, porque quanto mais conhecimento nós estivermos, mais intuição serão dada, novos conhecimentos serão passados. E como isso acontece? Através dos estudos, através de um trabalho mediúnico, né? Através mesmo, quando nós estamos dormindo, nós vamos visitar o plano espiritual, receber as informações que nós precisamos. Quantas vezes fomos dormir com uma dificuldade, e no outro dia encontramos a solução, e falamos assim, como, consegui achar
a solução, fomos intuídos. E quando nós estudamos tudo isso aí, isso vem acrescentar mais ainda. Por isso que se fala, quando nós evoluímos, cada vez mais vamos se tornando felizes. Nós não vamos dizer assim, ficar aborrecido por pequenas coisas. Não vamos ficar aborrecido com o próximo, porque nós vamos compreendê-lo melhor. Vamos saber que ele está ali, também está batalhando como nós, no dia a dia. Por isso que é importante, tá? Conhecer, porque assim a gente pode repassar essas informações para quem nos pergunta, né? Uma informação correta, que muitas vezes, através aqui da rede social, vem distorcida, vem com outras informações, vem com dogmas ali. Ah, um espírito me falou isso, outro espírito me falou isso, e você vai ver dentro da doutrina, não é uma verdade. Então, você não vai se deixar se enganar tão facilmente. Tá certo? Então, hoje, a aula de hoje é essa. Foi essas informações. Você tem mais algo? Quer, Marcinha, falar mais alguma coisa? Tudo bem? Não, espetacular. Eu acho que você fez uma explanação muito boa, porque você deu uma abrangência no tema e aproveitou para enganchar algumas coisas e ir esclarecendo. Eu acho importante isso que você fez, de não ficar só restrito àquela informação, porque eles vão entendendo, à medida que o curso vai caminhando, a gente vai abrindo um leque, inclusive para vocês depois repensarem aquilo que vocês ouviram. Quando vocês têm alguma dúvida, já escreve, né, para a próxima aula, vocês não esquecerem, já vem lá com o bilhetinho, tal coisa assim, assim, que você falou, não entendi direito, é assim, como acontece, porque esse início, né, de vocês entenderem a doutrina é muito importante, porque quando aconteceu, é muito fácil você elaborar, né, tudo que o Kardec fez, que foi um trabalho imenso, né, quando você tem uma situação favorável a você, quando você tem apoio às suas ideias. Porém, à época das mesas girantes, a situação política da França já era uma situação conturbada. Kardec teve que ser muito habilidoso, porque, evidentemente, que a Igreja Católica predominava. E eles tinham um autoritarismo político onde a França estava saindo de um momento agrário, porque as pessoas viviam no campo, e estavam vindo para a cidade, e aí era uma época onde as ideias materialistas, políticas, sociais estavam aflorando. A França vivia uma situação, né, pelo domínio de Napoleão, muito conturbada. Então, vocês imaginem Kardec com esse trabalho maravilhoso que ele desenvolveu, ele tendo que ter todo esse cuidado para elaborar uma doutrina onde, até um certo ponto, ele foi até caminhando bem, mas depois ele teve, vocês vão ficar sabendo, na segunda edição do Livro dos Espíritos, eles foram queimados, para vocês terem uma ideia. Então, a situação política não era favorável às ideias de Kardec, porque iria bagunçar o contexto, né, da Igreja Católica,
você falar em espiritualidade, em outro mundo, em um mundo espiritual. Isso, para a cabeça deles, a gente sabe que a Igreja Católica, quando ela dominava, ela tinha uma influência imensa em políticas, em casamentos que eram economicamente interessantes para a Europa, né? Então, isso é muito importante. Nós vamos ver isso no decorrer do nosso módulo, tá bom? Pode, a Lúcia, ela Lúcia. levantou a mão aí, pode falar, Lúcia. Isso. Eu queria saber, assim, em relação, que nem a Márcia falou da videira, né? Eu tenho um livro aqui em casa, do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí eu dei uma folheada, porque eu nunca percebi. E aí eu queria saber se, assim, vocês poderiam compartilhar, né? A capa para ver se é o mesmo, porque o meu é esse daqui, ó. Não, o meu não é esse, não, mas essa videira, ela tem um significado. Eu Não, acho eu que entendi. É que assim, aqui, aí agora, e depois eu abri a contracapa, aí aqui fala que é o terceiro livro da codificação, né? Então ele tem uma sequência, é isso? os livros têm datas, né? Você veja que eles marcam o início do Espiritismo como o lançamento do Livro dos Espíritos, né? Que foi Tá. em abril de 1857. Aí, gente, para vir o Evangelho, foram A 7 anos de estudo do Kardec, até vir o Evangelho. 7 anos. Então, eles têm uma sequência, né? Porque a sequência que eu digo de datas, tá? Porque os assuntos diferem. Aí vocês vão ver que na próxima aula, um trata da parte científica, outro da parte moral, como Francisco explicou, céu e inferno, né, que é uma obra que... E tem a parte filosófica, né? Então, este ramo de videira, ele tem um porquê. O porquê é para explicar, né, para todos que o tá, cacho de uva, a gente vem junto. tá. Quando o Francisco falou no teu próximo, Uhum. de uva, gente, é o teu próximo família, é o teu próximo vizinho, é o teu próximo que está longe, é o teu próximo, Entendi. né? E eu vou me permitir falar para vocês, não é fácil nem a mudança, nem a evolução da gente. Ah, A gente que não está mesmo. aqui e a gente fala para vocês, é muito fácil eu sentar e falar, não, olha, porque a evolução, porque você tem, é fácil falar. A gente vai, a gente volta, mas à medida que vocês forem cursando, vocês vão perceber que é mais rápido você perceber que você fez bobagem. Entendi. É assim que acontece. Ok. Ô, Lúcia, Oi. aqui sobre né, a imagem aqui, você vai encontrar no livro dos Espíritos, não na capa, Não, Não, eu nos entendi que não é prolegômenos. entendeu? na capa, é Sim. porque assim, como eu dei uma folhada por cima para ver, eu não achei no meu. Ah, entendi, Então, eu entendi. entendi que ele tem uma sequência de livros, né? Então, Isso. eu gostaria, na verdade, de saber qual seria esses livros, é, que nem o no meu aqui, na contracapa, está falando que esse é o terceiro livro da codificação. Então, Então a gente estaria estudando qual, no caso? na verdade, é assim, né, Lúcia? Aí vai ser conforme a editora, a edição, terceira edição, ou coisa desse tipo, tá? Ah, Porque o conteúdo de- o de- conteúdo ele não muda. não muda, ele não muda, Entendi. certo? Tá. O que a gente procura utilizar é a tradução do Herculano Pires, que ele é bem mais próximo da, como é que se, da tradução aqui, Na né? tradução.
Isso, deixa eu ver. certo? Porque o que acontece? Como ele é uma obra em francês, né? É como a Sim. Bíblia. Uhum. Dependendo da tradução bíblica, né? Existe um livro que não é Kardec, mas Vai falando dependendo na mesmo. parte moral, a Sim. Bíblia também, de acordo, né, quando foram feitas as traduções, um A errado muda o sentido da palavra, né? Em hebraico, por exemplo, não Aham. existe vogal, né? Em hebraico não tem vogal. Então, se você tem uma palavra que tem a A e a pessoa não traduzir, pois duas vezes a palavra, então isto muda o sentido daquilo que você, que nem, por exemplo, o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, e aí, como foi traduzido? Ele não me faltará. Não é ele. Aquela tradução foi feita erroneamente. É nada me faltará. Né? Assim, aliás, e foi traduzido: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é nada, porque nada é material. Uhum. O Senhor é o meu pastor, ele não me faltará. Uhum. Não é nada coisa. Nada, não vai me faltar água, dinheiro, roupa bonita, sapato. Não, não, não é Sim. nada. Aquela tradução no Salmo 23 foi feita, do hebraico foi feita, estava, né? O Sim. Senhor é meu pastor. Ele não me Não faltará. me faltará. E você tendo ele, Nada falta. não é? Sim, com certeza. Então, aí, através do nosso curso, a gente vai passando mais informações para vocês, sobre Uhum. o Tá livro, joia. sobre as Uhum. situações, Tá, e né? isso, Então, a preocupação minha ficou foi que se ele teria uma sequência de livros e eu estaria com um livro que eu não poderia estar acompanhando o não, estudo, sim, né? Não, não, não. Então, não há necessidade de eu ir atrás de outro livro. Não, não. Depende da editora, depende do tradutor também, né? Então, isso Aham. faz diferença às vezes. Ok, tá bom? tá, já. Mais alguma pergunta? Alguém queira perguntar? Tranquilo? Só isso. Então, acho que nós podemos encerrar, né, Márcia? Com certeza. Tudo bem? Depois de tanta coisa bonita, né? Tanto Uhum. aprendizado. A doutrina espírita, eu acho que ela nos traz. É uma doutrina lógica, lúcida, baseada na razão. Isso Kardec fala. Quando você examina, você tem que passar pela lógica, pela razão, né, pelo bom senso. E a doutrina nos traz esses requisitos para a gente aprender, porque às vezes a gente acha, primeiro, que não é fácil. Né? Ninguém vem aqui falar, a gente vai de hoje até o fim do ano. Não, a gente ainda erra, a gente toma consciência com o tempo mais rápido para você corrigir o erro, né? Mas ela nos traz esse conforto da oportunidade, como o Francisco nos ensinou e explicou, porque aqui a gente vai aprendendo junto, né? Então, a oportunidade do aprendizado. E isso é o quê? É o que nós vamos usar em nosso benefício. A nossa ferramenta vai ser essa. Você vê que o próprio Kardec falou assim, que o Espiritismo, ele anda junto com a ciência, né? Sim, Se em um momento houver uma dúvida, né, entre a ciência e o Espiritismo, fique com a ciência. é, Então, é diferente de algumas religiões que nega a ciência, né? Acaba negando a ciência, e com o tempo acaba sendo revelada que não é uma verdade, né? Então,
Por isso que é o transformador da gente, né? A gente está acompanhando a filosofia junto com a ciência e estamos aí indo nesse avanço, pouco a pouco, mas estamos indo, tá certo? Então, vamos encerrar, que praticamente já deu nosso tempo, praticamente. Sim. Então, vamos fechando os nossos olhos, vamos agradecendo ao Pai por essa oportunidade de estarmos aqui, que Ele possa nos colocar uma luz sobre nós, e essa luz possamos espalhar aonde nós estivermos, seja na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, seja refletido de amor e de paz. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus, e uma boa noite a todos, e até a Amém. próxima aula. Tá bom? Se Deus quiser. Ok. Gente, bom resto de semana para vocês. Fiquem com Deus até quarta, se Deus quiser. Deus quiser sim. Obrigado. Obrigada, Fran. Obrigada, meninos. Obrigada. Obrigado.